Leonardo, um dos fundadores do RPG Arte, que é um grupo de pesquisa em LARP RPG aqui em São Paulo. Eu tô nesse universo desde 1992. Eu gosto muito da fantasia, do universo lúdico, faz parte da minha personalidade. Eu cresci jogando RPG, eu gosto por literatura, os tipos de arte que eu absorvo vêm por influência do RPG. Quando eu não estou trabalhando, estou produzindo RPG. Oi, eu sou a Domi, sou uma das fundadoras do Dungeon Geek e jogo RPG há mais de 17 anos. O RPG pra mim foi uma peça fundamental na minha vida. Eu poderia sentar aqui e contar uma história triste pra vocês, mas eu acho que o RPG não é isso, né? O RPG ele faz com que a gente tenha alegrias e felicidades. Oi, eu sou o Boi, eu sou roteirista e escritor, né? Hoje eu trabalho criando conteúdo, uma produtora audiovisual especializada em storytelling, né? Nós tentamos unir publicidade com storytelling, criar conteúdo. Bom, eu sou o Logan, prazer todo mundo, eu sou formado em cinema, fiz algumas pesquisas teóricas com relação à narrativa e agora acho que é o momento para se testar novas possibilidades, novas escolhas, novas ideias. O Vampire chegou no mercado brasileiro de RPG como uma alternativa aos sistemas com muitas regras. Ele veio como uma solução, uma opção mais narrativa. É um jogo de horror pessoal, com um nível de sensualidade muito bacana, com um contexto histórico muito legal, e eu acho que é isso que gera polêmica nele. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que odeiam. Talvez uma nova roupagem para algo que já é tradicional, mas que talvez necessite de novos ares para você trazer um novo público, ou formar talvez até uma nova espécie de narrativa, a narrativa com um gosto diferente, com um sabor diferente, com novos temas, novas ideias. E tá juntando esses nomes diferentes para tentar produzir um novo LARP, para ressignificar o live action para uma nova linguagem, para as novas mecânicas que nós temos hoje em dia, um novo tipo de live action. Então acho que é essa brasilidade nossa que traz um elemento de comunicação, porque o LARP é uma mídia social. Então você traz essa questão do brasileiro como uma expertise social, emocional, isso contribui para o jogo de uma forma sensacional, criando uma própria estética nossa, né, de LARP. Um dos exemplos desse projeto é o live action do Convention of Thorns, que foi feito na Europa há 2 anos atrás, que já traz a linguagem do Vampiro à Máscara para novas mecânicas, para uma nova forma de fazer LARP. E a gente tem o objetivo de fazer isso aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Aqui o vampiro vai ser de verdade. Aqui nós temos um conceito histórico muito forte. Vou te dar um exemplo. Hoje eu tenho uma crônica chamada Cursed. Então nós jogamos em 43 a.C. Nesse contexto, nós aprendemos um pouco sobre a história, sobre o Império Romano, sobre os clãs daquela época. A gente joga, a gente estuda, a gente lê. Então eu acho que isso é o diferencial do Cursed. O Titanomaquia é o primeiro capítulo da saga Cursed. Ele é sobre a queda de Roma. Um grande império, uma grande cidade da humanidade, ela está em queda. De certa forma, até uma certa metáfora à realidade do Vampiro à Máscara, que é uma realidade que já foi muito grandiosa, que teve muitos fãs, que tinha uma fanbase gigantesca aqui em São Paulo, mas que hoje está bem diferente, mingou. Existe um pouco dessa essência dentro da própria queda de Roma. A sensação que eu tive que era uma história sobre sacrifício, sobre deixar para trás, sobre fim de um ciclo, fim de uma era. É aquela sensação de desespero, de ansiedade do lado mais fraco. O lado mais fraco de uma guerra, não tem nome isso, tá? É aquela sensação desesperada que leva os homens a pilotarem um caça e se jogarem em desespero contra uma torre gêmea ou um encoraçado inimigo, um kamikaze ou um terrorista, tá? Esse é o sentimento desesperado que os vampiros daquela época têm. Eles têm inimigos ancestrais muito poderosos, eles têm inimigos entre eles, eles estão perdendo nessa guerra, eles tiveram seu tempo de glória passando. Meu objetivo é tentar passar essa sensação pro jogo. Mecânicas, estrutura de história, interação com o cenário, com outros jogadores, com o jogador com o próprio corpo,
voltado para essa sensação. Se for me perguntado sobre o que é o Titanomaquia, A representação da besta que existe em cada um de nós. O ser humano é assim, né? O ser humano ele pode ser um monstro como ele pode ser um anjo. E o vampiro ele é a soma desses medos humanos. Ele se encaixou perfeitamente numa realidade humana, né? Essa é a minha opinião. é sobre essa sensação, tá? É um jogo sobre isso. E eu espero que as pessoas que participem desse jogo tragam esse questionamento. E é aí que se enquadra o RPG e o LARP. É quando você, como jogador, está construindo ativamente a narrativa que você está participando. Então existe aí um jogo de responsabilidade e de cocriação nessa narrativa, porque o roteirista, o diretor do LARP, ele não é gabaritado para interferir diretamente na sua experiência durante aquele jogo. Então a gente tem um equilíbrio aí de participações, né? Num primeiro momento, o diretor e o roteirista vão desenvolver algo para isso ser... É como se você estivesse arando a terra para esperar o plantio e esperar que aquela planta germine sozinha. A partir do momento que você plantou a semente, você não tem mais controle. Você vai ter que esperar o clima ajudar e a experiência acontecer. Né? Eu acho que essa é a maior dificuldade de todo mundo que joga RPG. Ter pessoas comprometidas com o horário, ter uma responsabilidade em jogo, que isso é muito importante também. O Cursed, gente, ele é um live pra todo mundo, tá? É um live pra quem quiser contar uma boa história com a gente. A ideia é que cada pessoa que participe do projeto seja um escritor junto com a gente. Participe, coloque a história do personagem dentro da crônica, entendeu? Ah, eu nunca joguei live, venha jogar. Eu prefiro pessoas que nunca jogaram, que pessoas que nunca jogaram não têm vícios, não têm ideias pré-concebidas. Venha jogar, não importa qual é o seu conhecimento, qual é o seu nível de conhecimento do jogo, né? O Cursed é para todo mundo que quiser jogar com a gente. Pode vir.